Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso workshop Apoio à Produção. Meu nome é Guilherme Ramos Reis e hoje, até o final desse vídeo, eu vou provar para você como é possível você também desenvolver grandes incorporações imobiliárias sem que você tenha que colocar seu capital próprio e sem que você tenha que pagar juros durante a construção, mesmo que você não trabalhe nessa área, ou seja, você não precisa ser engenheiro, não precisa ser arquiteto, nem mesmo você precisa ter um CNPJ para fazer isso acontecer. Mas também eu quero que você saia desse workshop com novos insights sobre a capacidade de crédito da pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal. Ou seja, como trabalhar com recurso barato do banco, né, ou com recurso dos próprios clientes que vão estar ali financiando na planta para que você possa escalar ainda mais as suas construções, aumentando também o seu conhecimento e a sua capacidade de gerar novas oportunidades, né? Claro, novas maneiras aí de obter rentabilidade. E olha só, o que eu vou falar aqui para você não é nenhuma mágica, tá bom? Eu vou mostrar para você quais são os fatores importantes que fazem com que o recebimento das suas vendas na planta sejam maiores ou iguais que o que foi executado em obra, para que você mantenha aí o seu fluxo de caixa sempre positivo durante toda a obra e possa ir construindo com todo o empreendimento com recurso dos próprios clientes que financiaram na planta. E eu quero deixar claro, não são para grandes investidores do mercado. Você não precisa ser engenheiro, não precisa ter experiência com obra, nem mesmo ter um CNPJ, mas sim para qualquer pessoa aí que queira rentabilizar com esse conhecimento, né, desse mercado de incorporação imobiliária, que é, já garanto para você, o mais lucrativo do mundo. Isso, claro, de forma segura e financeiramente responsável. E olha só, se você já trabalha com construção, então fica aqui comigo porque eu vou te dar o passo a passo para você fazer o seu primeiro empreendimento apoio à produção, ou seja, sua primeira obra multifamiliar financiada, tá? Mas atenção, veja bem que eu não estou falando aqui, né, de fazer uma única casa financiada para depois vender, não. Muito pelo contrário, o que eu estou falando é para você realizar empreendimentos multifamiliares, ou seja, um condomínio de várias casas ou um condomínio de vários apartamentos. E também, olha só, eu não estou falando em construir para depois vender. Eu estou falando muito pelo contrário, de você vender para depois construir com o recurso dos próprios clientes. Parece muito bom para ser verdade, não é? E olha só, eu te prometo uma coisa, depois que você fizer o seu primeiro empreendimento, apoio à produção, venda na planta, você nunca mais vai querer construir na modalidade individual. E o que é a modalidade individual, Guilherme? É quando você tem que colocar ali todo o seu recurso para construir, você imobiliza o seu capital para depois colocar ele para vender. Tá? E é por isso, então, que eu gostaria de pedir para você que não se auto-elimine desse workshop. Até porque você vai perceber que os conhecimentos que eu vou trazer aqui, eles são bem possíveis de serem aplicados e articulados com diversas profissões e de diversas formas. Eu mesmo já vi diversos profissionais como advogados, corretores de imóveis, até mesmo contadores, utilizarem esse conhecimento para obterem resultados surpreendentes nesse mercado, seja desenvolvendo incorporações imobiliárias ou então assessorando, prestando consultoria, mentoria, né, para outros profissionais sobre essa modalidade. E é uma profissão muito lucrativa. E é por isso que eu estou aqui para compartilhar esse conhecimento e essa experiência com você, tá bom? Então, vamos juntos nessa jornada. Os depoimentos que eu vou colocar aqui, que você vai ver a seguir, são de pessoas normais, de diversas profissões, que já conseguiram alcançar esse objetivo. Então, eu vou pedir para soltar o play aqui nos depoimentos. Olá, para quem não me conhece, eu sou o Cadu Carvalho, sou amigo e parceiro do Guilherme Reis aí há mais de uma década, para não falar muita idade. E assim,
desde do início a gente usava muito recurso de investidor, pagava juros altos para construir naquelas modalidades individuais, né? E aí, cara, era muito dinheiro jogado fora de juros mesmo. E aí, no primeiro empreendimento que a gente começou a fazer ali de apoio à produção, claro, foi gradativo, pagou dinheiro de juros para investidor, mas já começou os clientes pagarem parte dos juros e gerar o aporte de dinheiro que a gente precisava, né? Então, é lindo ver, assim, esse último empreendimento que a gente entregou agora, de São Sebastião, do Esplendor em Bloco, cara, a gente já conseguiu uma exposição de caixa muito menor. A gente conseguiu desligar uns 50% ali, mais ou menos, dos apartamentos ali na planta, assim, sem obra. E que é lindo. A exposição de caixa, os juros reduziram absurdamente. E, enfim, o empreendimento está sendo entregue agora. E é claro, muito com a ajuda do Guilherme, assim, a questão das vendas, a questão ali de... porra, se não fosse ele ali a ter ajudado nessa questão do comercial, de conseguir desligar ali sem nada de venda, enfim, não teria acontecido isso. E agora, finalmente, a gente está indo para um empreendimento bem maior, na realidade, com uma exposição de caixa assim, bem menor do que a gente teria na realidade. E isso graças a esse sistema de apoio à produção, de redução de juros e usar o dinheiro do cliente como recurso para fazer essa obra. Além de ser muito mais seguro, te possibilitar construir muito mais e ganhar em cima do volume muito mais de dinheiro. É isso. Então é isso, gente. Um abraço, espero que vocês entrem nesse universo aí também e aproveitem a redução de juros, exposição de caixa, que vocês consigam o máximo do potencial de vocês para construir muito aí com muito menos dinheiro que isso. É isso. Beijo, um abraço. Bom, meu nome é Ricardo Miranda, somos proprietários da Bloco Beton, indústria de pré-moldados. Nós já fizemos um projeto com apoio à produção na Caixa Econômica, contamos aí com a ajuda do Guilherme. Algum tempo atrás, a gente estava querendo fazer, mas não tinha experiência nenhuma e nem estávamos com suporte adequado, com uma consultoria adequada para poder fazer. Então, resolvemos fazer meio que sozinho, dando umas cabeçadas para lá, outra para cá e tal, por falta de experiência e pelo suporte de uma consultoria. A gente demorava muito para responder, então esse projeto ficou assim muito lento. Mas aí depois, lá na frente, quando nós conseguimos fazer o contato com o Guilherme, fizemos a parceria e aí a coisa deslanchou. Com relação aos juros, nós não pagamos juros porque nós vendemos a maioria na planta, então não teve juros durante a obra. Nós tínhamos uma preocupação de não vender as plantas, porque tem uma quantidade para a gente poder vender, para poder ser aprovado o financiamento, para ser liberado. Mas foi tranquilo. O que eu recomendo é que tenha uma boa consultoria, um bom suporte para poder fazer isso. Eu imaginava que seria mais complicado. Então, olha só. Antes de eu te explicar em detalhes como é que funciona essa metodologia, é importante eu te contar como ela surgiu, como é que ela caiu nas minhas mãos. Para quem não me conhece, é um prazer. Meu nome é Guilherme Ramos Reis, eu sou de Brasília e a minha história com o mercado imobiliário começou há 14 anos atrás. Foi quando eu comecei a trabalhar, né, junto com meu sócio, construindo, né, casinhas aí para vender na modalidade individual. Lembrando, né, que a modalidade individual é, para quem não sabe, né, é exatamente isso, quando você constrói para depois pedir o laudo de avaliação, para depois você vender aquelas unidades, né? E como a gente não tinha dinheiro naquela época, a gente tinha que trabalhar, claro, com dinheiro de investidores. E por isso a gente pagava, obviamente, juros caros, né? E também, quando a construção demorava um pouquinho, todo o nosso lucro ia por água abaixo. Estava pagando juros caros, né, mensalmente para os investidores. E a minha história com o apoio à produção, ela começou quando eu descobri que essa forma que eu fazia de construir para depois vender não era assim tão vantajosa não, tá?
É claro que eu também queria fazer dinheiro com esse mercado de construção, né, de unidades, de apartamentos, mas eu estava querendo fazer isso da forma errada. E você vai perceber que nesse workshop você vai aprender muito mais com os meus erros do que com os meus acertos. Tá? Então, presta atenção nessa história, porque quem vai te contar não vai ser eu. Vai ser o meu sócio, João, que começou comigo lá atrás, e também o Rafa, que investia com a gente. E se você estava pensando em construir para vender, ao invés de vender para construir, né, usando o dinheiro dos clientes que compraram na planta, você vai repensar um pouquinho dessa estratégia, tá bom? Então, solta o play aí pra gente, por favor. É o João Leonardo, que é sócio da construtora Abreu e Ramos, junto do Guilherme, e a gente faz vários empreendimentos há um bom tempo, e ele tem uma história muito legal. Ele começou quando ele tinha 18 anos, então a história dele é bem legal. Eu pedi para ele focar especificamente no maior perrengue que ele passou lá dentro da empresa. Então, vamos dar uma olhada na história dele. Eu comecei a Abreu e Ramos em 2010, comecei com 2 casas, eu tinha acabado de fazer 18 anos. A minha primeira obra foi no Jardim Gá. A gente dividiu com 5 pessoas essa obra. A gente ficou fazendo projetos menores, sempre de 2 em 2 casas, até que a gente conheceu o Rafa em 2013 e a gente começou o nosso primeiro predinho. A gente começou com um prédio de 6 unidades. Partimos para outro de 8 unidades e então a gente começou a focar muito na parte de investidor. A gente resolveu fazer projetos maiores, então projetos de 18 unidades, fomos para de 12 e começamos a um crescimento. Em 2014, a gente estava construindo por volta de 15 unidades ano. Em 2016, a gente já estava fazendo 100 unidades por ano. E foi quando a gente resolveu alterar o modelo do nosso projeto. A gente passou a fazer 8 unidades num projeto mais verticalizado. De 2017 para 2018, a gente iniciou esse novo planejamento. Os planejamentos começavam de 3 em 3 meses, 48 unidades por vez. Quando chegou a hora da gente fazer a nossa avaliação para financiar os imóveis, a gente viu que os nossos projetos não seriam aprovados pelo banco financiador. Naquele momento, a gente viu que 150 apartamentos não poderiam ser financiados. Acho que esse foi o momento mais crítico dentro da nossa história. Eu vi que tudo tinha acabado. Eu não via solução para o problema. A vontade que deu foi de ir para casa e desistir de tudo. Acabou que a gente resolveu encarar o problema de frente. Não foi rápido, não foi fácil. Toda vez que a gente inicia um projeto, a gente estuda as regras que estão vigentes naquele momento. A gente se adequa a todas as normas dentro da construção civil que a gente tem que seguir. Então, nosso projeto estava todo adequado. O que aconteceu foi que o banco financiador estava tendo um problema com a construtora maior e essa regra foi aplicada para todas as construtoras do Brasil. Aconteceu que o nosso projeto ele tinha acabado de ser concluído e ainda estava com as regras antigas. Depois do susto inicial, respirei fundo, comecei a marcar uma série de reuniões junto ao banco financiador, a superintendentes, a gerentes, a engenheiros responsáveis, e a resposta sempre foi negativa. E depois de muita insistência, muito e-mail, a gente recebeu um talvez. E aí começou aquela montanha-russa de emoções. Foi um talvez, foi um sim, aí depois um sim de novo, aí depois um talvez, aí depois um não, aí depois um sim. E até que a gente conseguiu conquistar esse direito de poder financiar as nossas unidades. Graças à parceria que a gente tinha junto a esse banco financiador, a gente conseguiu contornar essa norma e hoje as nossas unidades basicamente estão todas comercializadas. Foi difícil, foi duro, a gente conseguiu. Os resultados financeiros daquele período foram desanimadores. Mas ainda assim eu acreditei que a gente devia continuar seguindo. De lá para cá foram 4 projetos, 82 unidades e bons resultados. Olha só, por que eu trouxe essa história aqui para você? Para poder te mostrar, né, quais são os riscos de construir para vender, ao invés de vender para construir. Veja bem, o problema ele foi simples. Eu e meu sócio, a gente estava construindo aí 150 unidades
para serem vendidos com auxílio do programa Minha Casa Minha Vida. Só que, simplesmente, da noite para o dia, a instituição bancária mudou as normas de financiamento. Ou seja, da noite para o dia, a gente não podia mais vender aquelas unidades pelo programa. E quem constrói há alguns anos já sabe que isso é muito comum de acontecer. Já aconteceu diversas vezes e provavelmente vai acontecer de novo, né? Acontece que a gente estava lá com aqueles prédios pagando juros caros para os investidores, né? E por conta dessa demora na venda, todo o nosso lucro ele foi por água abaixo, né? Como você viu no vídeo, não foi nada fácil de resolver, né? Mas com muito esforço e com muita luta, a gente finalmente conseguiu. Só que, claro, depois disso eu comecei a pesquisar, né, o que eu podia fazer para não ficar refém dos investidores caros e também não ficar refém dessas possíveis mudanças nas legislações. Foi quando eu descobri que existia essa modalidade de financiamento de obra que todas as grandes construtoras do Brasil utilizam. E também foi aí que eu percebi que elas só conseguiram chegar nesse patamar, nesse tamanho de empresa, escalando as construções, por conta das garantias e das seguranças que essa modalidade oferece. O problema é que essa modalidade ela me parecia um pouco inalcançável. E também, quem conhecia os segredos dessa modalidade simplesmente não revelavam para ninguém, né? E utilizavam desse mesmo conhecimento para si, para fazer as suas próprias construções. Então eu tive um pouco de dificuldade de encontrar informações, né? E eu fui tentar entrar nessa modalidade pela tentativa e erro. E é isso que eu vou te passar aqui, algumas experiências que eu vivi, né, nessa tentativa e erro. Olha só, o nome dessa modalidade se chama apoio à produção, ou você pode conhecer também como crédito associativo. Tá? E eu vou listar para você aqui quais são os benefícios dessa modalidade. Em primeiro lugar, anota aí, quando você assina o seu projeto com o banco, né, você se resguarda, você se protege de qualquer mudança e regra no futuro. Então, uma vez contratado com a instituição, você fica protegido de qualquer mudança nas normas. E eu trouxe para você aqui um exemplo do que aconteceu comigo. Se eu tivesse feito isso e contratado previamente com a instituição, antes de ter construído aqueles 150 apartamentos, eu estaria aí tranquilo, resguardado e garantido que eu ia fazer o desligamento das minhas unidades. O que é o desligamento, Guilherme? Fazer o financiamento, né, para os clientes que querem comprar ali. Agora, você imagina se isso acontece com você também. Você faz aí um investimento alto numa construção, numa incorporação, imobiliza todo o seu capital e da noite para o dia você simplesmente não pode fazer a venda daquelas unidades e você fica com o seu dinheiro parado ali, preso, sem conseguir, né, até você conseguir contornar essa questão. E por isso que assinar previamente com a instituição é sim uma excelente garantia que você vai ter nesse mercado. A segunda vantagem, anote aí, é a capacidade de você ganhar dinheiro utilizando o crédito da pessoa jurídica, ou seja, a alavancagem da pessoa jurídica. Veja bem, hoje em dia, né, diversas pessoas nas redes sociais demonstram como é possível você ganhar aí rios de dinheiro, né, utilizando a capacidade de crédito da pessoa física, fazendo aí, por exemplo, uma casa no terreno, aquisição de terreno em construção, ou então aprovando crédito na pessoa física para você fazer aí um investimento, um financiamento de imóvel na planta, ou então investir em imóveis financiados em leilão, né? Só que o que eu vou mostrar aqui para você é como você consegue rentabilizar não utilizando a alavancagem da pessoa física, mas sim a alavancagem da pessoa jurídica. Eu disse nesse workshop que você consegue fazer sim grandes incorporações sem ter que colocar capital próprio, não disse? E eu vou te provar isso. Porém, eu quero deixar aqui claro, né, que você pode, se quiser, utilizar o dinheiro do banco a juros baratos, juros baixos, né? Esses juros são os menores juros do mercado e variam entre 7% a 9%. Já imaginou? Então, mesmo que você tenha recursos próprios, não vale a pena você deixar esses recursos protegidos no banco, rendendo a 12% ao ano, enquanto você trabalha com o dinheiro dos juros do banco a 7% a 9%? E claro, eu disse que se você quiser, porque eu vou te ensinar,
né, como você consegue fazer para não precisar de recursos de empréstimos, né, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. A quarta vantagem que você vai ter trabalhando nessa modalidade do apoio à produção é que nela você recebe o laudo de avaliação das suas casas ou dos seus apartamentos antes mesmo de você iniciar a construção, né? Ao invés de você saber só lá na frente, depois de ter mobilizado todo o seu capital. Então, você trabalha com muito mais previsibilidade e segurança, né? Veja bem, por exemplo, se você não recebeu um laudo de avaliação bom da sua casa, você pode simplesmente não iniciar a construção. Ou, claro, você pode também fazer algumas adequações no seu projeto para poder aumentar esse laudo de avaliação. Imagina como é que seria ruim você construir, imobilizando todo o seu capital ali, para depois de pronto, o engenheiro vai lá, avalia o seu imóvel em valor baixo. Quem trabalha com esse mercado sabe exatamente do que eu estou falando. Tem casos aí em que o avaliador avalia o imóvel pelo valor próximo ao valor do custo que você teve para construir. Isso destrói completamente a margem de lucro. Então, no apoio à produção, não. Você recebe o laudo antes de construir e aí sim você escolhe previamente o que você vai fazer, tendo aí uma previsibilidade muito maior do seu lucro. A quinta vantagem, né, que praticamente ninguém sabe, e é que, se você quiser, você pode receber o valor do lote antecipado com aqueles juros baixos de 7 a 9%, para você poder aplicar na sua obra. Ou seja, a instituição ela vai te emprestar o valor do lote para você aplicar na sua obra, né? E como eu disse, só se você quiser, tá? Como assim, Guilherme? Existe alguma outra opção? Existe sim. Por quê? Se você quiser, e essa é a que eu mais gosto, você pode optar em receber, com certeza, o valor do lote proporcional a cada venda que você fizer na planta. Ou seja, vamos supor que você tem um lote de 500 mil e você vendeu 50% dele na planta. Isso quer dizer o seguinte, você já começa a obra com 250 mil na sua conta, sem que você tenha que pagar qualquer tipo de juros sobre esse capital. E olha só, mais uma informação que vale ouro e que ninguém sabe, é que você pode receber o valor, né, desse lote proporcional ao que foi vendido, sem pagar juros, mesmo que esse lote seja permutado, tá bom? Guilherme, como assim? Eu vou explicar. Se você está permutando aquele lote, né, quer dizer que você prometeu entregar para o terrenista, para o dono do lote, né, unidades que serão construídas nesse próprio lote, ou o recurso financeiro da venda das unidades que você vai fazer ali. Mesmo assim, você pode receber 100% do valor do lote a título de empréstimo, ou você pode receber o valor do lote sem pagar juros proporcionalmente ao que foi vendido. Isso quer dizer o seguinte, construir com o recurso do lote, mesmo que ele não seja seu. E agora começa a fazer sentido, né? Quando eu falo em construir sem ter aí que empregar recursos próprios e sem ter que pagar juros, não é mesmo? Mas calma aí, que não para por aí, porque na sexta vantagem que você tem, né, caso você queira contratar esse empreendimento, né, pelo programa Minha Casa Minha Vida, você pode. Por quê? Porque os seus clientes ali, eles vão ter menores taxas de juros e vão ter também os subsídios do programa, que vai facilitar ainda mais as suas vendas. E também saiba que essa é a única modalidade que permite você vender imóveis com o benefício do programa Minha Casa Minha Vida na planta. Ou seja, vender na planta imóveis do Minha Casa Minha Vida. Só com essa modalidade você pode fazer isso. Além disso, os subsídios dessa modalidade são maiores que do da modalidade individual. E é claro que quanto maior o subsídio, maior o lucro do nosso empreendimento. A gente sabe disso. A sétima vantagem dessa modalidade, né, é que não existe aquela famosa falta de verba, né? Isso porque quando você assina o contrato do apoio à produção, os recursos do financiamento dos clientes são separados, ou seja, são pré-reservados lá na assinatura, né? Quando na outra modalidade, na individual, sempre tem falta de verba, principalmente no final do ano.
e o que prejudica muito os incorporadores. A oitava vantagem é que apenas com essa modalidade que você vai conseguir realmente escalar as suas construções, ou seja, construir aí de 5 a 10 vezes mais utilizando o mesmo recurso que você utilizaria. Então, se você já constrói e quer aumentar a sua quantidade de construções, essa aqui é a melhor forma de você fazer isso. Também é a forma mais segura, tá? Agora, a nona vantagem, que é a que eu mais gosto aqui, é que com essa modalidade você pode vender unidades do seu empreendimento de forma financiada na planta e já construir com o próprio recurso do cliente sem ter que pagar juros por esse valor. Porque quem vai pagar os juros durante a construção são os próprios clientes. Olha só, veja bem, eu vou te explicar com muita calma, porque existe uma diferença entre vender na planta financiado e vender com um simples contrato de compra e venda na planta, tá? Como muitas incorporadoras fazem por aí. Olha só, eu vou exemplificar para você. O que as incorporadoras geralmente fazem? Elas assinam um simples contrato de compra e venda na planta com aquele cliente e o cliente se compromete a pagar 20% do valor desse imóvel durante a construção. E o restante dos 80%, esse cliente vai financiar lá na entrega de chaves, ou seja, lá no Habits. O que isso significa? Que durante a construção ele só vai ter pago 20%. E esses 20% não é suficiente para a construtora conseguir arcar com os custos de construção, de forma nenhuma. Então, essa incorporadora ela precisa pegar de juros e pagar de juros para uma instituição bancária, para ele antecipar a título de empréstimo para conseguir fazer essa construção. E esses juros vão abaixar consideravelmente a margem de lucro desse incorporador. E aí você me fala o seguinte: ah, Guilherme, mas quando o cliente assina lá, ele tem a atualização do INCC. Isso está correto. Só que essa atualização do INCC é menor do que os juros que a incorporadora paga. E geralmente essa atualização do INCC ela só paga o aumento de custo real que teve na construção ao longo do tempo. Então, a margem de lucro desse tipo de venda na planta é muito menor do que você vender fazendo financiamento da unidade na planta. Isso porque, quando você financia na planta para o seu cliente, durante a construção, os juros eles são repassados para o próprio cliente. E você recebe 100% do valor da construção, que são os 80% do financiamento, mais 20% da entrada do cliente até a entrega das chaves. Isso quer dizer o seguinte: você tem 100%, você pode receber até 100% da venda dessa unidade. E isso faz uma diferença muito grande, porque você não paga juros e a sua margem de lucro aumenta consideravelmente. Bom, e ainda existe aí uma 10ª vantagem em construir no apoio à produção, que é a questão da rentabilidade. E essa rentabilidade, eu gravei um vídeo mostrando qual que é a diferença entre a rentabilidade do empreendimento apoio à produção para a rentabilidade de um empreendimento na modalidade individual. Eu vou mostrar para você e você vai ver que a diferença é gigantesca. E depois de você ver esse vídeo, você vai entender exatamente do que eu estou falando e por que é tão interessante assim entrar nessa modalidade. Tá? Então, por favor, solta o play para gente. Então, para que eu possa te explicar qual é a diferença entre a rentabilidade da modalidade do apoio à produção para a modalidade da individual, eu trouxe um exemplo para que a gente possa entender. Antes de te mostrar esse exemplo, a gente tem que entender que o conceito de rentabilidade sempre vai ser o cálculo sendo o lucro dividido pelo valor que você investiu para ter aquele lucro. E aí a gente vai ter a rentabilidade. Pode servir para qualquer tipo de investimento. Então, vamos olhar um exemplo hipotético só para a gente entender essa diferença. Tá? Então, hipoteticamente falando, vamos supor que a gente fez um prédio de 10 apartamentos, no qual teve como custo R$150 mil por unidade, dando um custo total de R$1,5 milhão. Vamos considerar, a título de hipotético, que o valor do lote está incluso, o valor dos projetos, está tudo aqui dentro desse R$1,5 milhão, ok? E a gente vai vender cada apartamento por R$200 mil, tendo aí um VGV de R$2 milhões. Qual é, então, o lucro do nosso empreendimento? R$500 mil, que é o VGV menos o custo. Tá?
Só lembrando que vamos considerar que esse custo aqui já tem todos os nossos gastos aí, inclusive impostos e tudo mais, só a título de exemplo. Tá? Então, como é que a gente vai calcular, né, a nossa rentabilidade? A nossa rentabilidade aqui na modalidade individual, e aqui vai ser a nossa rentabilidade no apoio à produção. Certo? Então, na modalidade individual, a gente não tem que colocar todo o recurso para fazer acontecer aqui o empreendimento. Então, a gente colocou 1,5 milhão. Então, a gente vai fazer rentabilidade é igual a lucro, 500 mil reais, dividido pelo valor investido, que foi 1,5 milhão. Então, a gente teve que imobilizar 1,5 milhão para ter um lucro de 500 mil reais. 500 mil reais de lucro dividido por 1,5 milhão dá 30% de rentabilidade, correto? Que está mais ou menos dentro do esperado, né? Para o empreendimento de incorporação imobiliária, na modalidade individual, a gente pode esperar aí entre 20% e até 40%, em alguns casos um pouco mais, outros casos um pouco menos, considerando aí, claro, taxa de administração de obra, dentre outros custos. Mas 30% de rentabilidade em um ano, por exemplo, não é um investimento ruim, é um investimento muito bom, muito interessante. Só que essa mesma rentabilidade no apoio à produção é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a gente não teve que desembolsar 1,5 milhão para fazer esse empreendimento. A gente não construiu com o próprio recurso dos clientes, a gente não vendeu na planta e a gente foi recebendo esses recursos, então a gente não teve que colocar todo o custo. Né? Vamos supor que a gente teve que colocar, aí hipoteticamente falando, não vou entrar nesses números em detalhes, talvez numa outra oportunidade eu entre, mas vamos supor que a gente colocou aí só 10%, né, desse 1,5 milhão para viabilizar esse empreendimento. Tá? É possível colocar menos? É possível colocar menos. Como, Guilherme? Aí a gente precisa entrar em detalhes, mas, por exemplo, a própria permuta do lote já é uma estratégia legal que a gente pode utilizar para não ter que colocar o lote, para não ter que colocar o recurso. Tá? Então vamos supor que a gente colocou aqui, a gente teve os mesmos 500 mil reais de lucro, e a gente colocou 10% de 1 milhão, ou seja, a gente colocou 150 mil reais. Qual que seria, então, a nossa rentabilidade? Seria de 500 dividido por 500 dividido, daria 300%. Não é isso? Vamos fazer aqui. 500 mil dividido por 150, que é o valor que a gente teve que desembolsar, dá 300% de rentabilidade, que também se aproxima mais ou menos das rentabilidades que a gente tem no empreendimento apoio à produção. Então a grande questão não é ter um lucro, e a maioria das vezes você vai entender que no apoio à produção, às vezes o nosso lucro não é de 500 mil, às vezes é de 450, às vezes é até de 400, vamos supor. Então o lucro ele pode ser menor que o da modalidade individual. Pode ser sim, mas ainda assim a gente não está olhando para o lucro, a gente está olhando, né, para a rentabilidade. Então, 400 mil dividido por 150, que é o que a gente teve que desembolsar, ainda assim dá 266%, que também está dentro, né? Nossa margem aí no apoio à produção está entre 250% a 500% de rentabilidade. Né? Então, você pode ver que dá uma diferença bem grande entre 250% a 500% de rentabilidade. Fora que eu nem entrei aqui na questão de, se eu não tive que desembolsar todo o capital e eu tinha esse recurso, que era de 1,5 milhão, eu fiquei com esse recurso na minha conta rendendo a juros. Né? Então, eu tenho também um rendimento ou de uma aplicação bancária ou outros investimentos que eu vou estar fazendo ali com aquele recurso. Ou então fazendo vários outros empreendimentos, que é assim que eu faço hoje. Eu tenho um empreendimento atrás do outro de apoio à produção, justamente porque eu consegui pulverizar e distribuir o meu capital para viabilizar vários empreendimentos. Tá? Então, aqui foi só para mostrar para você a diferença dessas duas rentabilidades, tá bom? A gente tem que lembrar que tem 3 formas do incorporador ganhar.
ele pode ganhar com uma taxa de incorporação, ele pode ficar com lucro ou ele pode ficar com a taxa de administração. Nesse caso aqui, ele estaria ficando com os três, porque ele seria o construtor, estaria ganhando a taxa de administração da obra, estaria ficando com 100% do lucro e estaria ficando com a taxa da incorporação. Só que esse incorporador, ele não precisa estar aqui. Ele poderia estar, por exemplo, aqui, ó. Ele poderia estar figurando como a pessoa que vai receber os lucros, vai receber a taxa de administração, mas ele vai trazer aqui um construtor para entrar com a taxa de administração, sem problema nenhum. Né? Ou então, ele poderia estar nessa figura aqui, olha. Ele poderia estar só com uma taxa de incorporação, ou aqui também, taxa de incorporação e administração de obra, e ele chama essa figura do investidor para entrar aqui com uma grande parte do lucro, ou então ele participa também dos lucros, né? Mas entra essa figura do investidor, né? Ou então o incorporador pode ser um engenheiro, e esse engenheiro vai estar aqui, ó, tocando a obra, e também vai ganhar a taxa de incorporação e traz o investidor. Então, é bem dinâmico essa relação. Né? E você pode articular com esses diversos profissionais de diversas formas. Né? Então, você pode, por exemplo, o incorporador ele pode ser aqui a figura que vai participar dos lucros, mas ele vai chamar um construtor, né? E ele pode chamar um outro profissional, por exemplo, um advogado ou um corretor, para fazer aqui, ó, todo esse processo. Né? Então, ele ficaria aqui como figura de investidor. Né? Não precisa fazer o trabalho braçal. Então, você pode ver que você pode trabalhar de diversas formas, tá bom? Bom, e aí você me pergunta, Guilherme, como é que funciona o apoio à produção na prática? Né? Como é que funciona a venda e o fluxo de caixa? Bom, vou te explicar exatamente, dando o exemplo de um imóvel de R$200 mil. Né? A gente sabe que o cliente, quando ele vai financiar na planta, ele pode financiar até 80% do valor de avaliação do imóvel, né? Sendo que 20% ele tem que dar de entrada. Então, 80% de R$200 mil daria 160 mil que ele conseguiria financiar e ele teria que dar 40 mil de entrada. Dessa entrada, a gente poderia, a gente sabe que ele consegue usar, se for pelo programa Minha Casa Minha Vida, ele vai conseguir usar o subsídio, pode usar o FGTS e, por fim, ele pode dar uma entrada em recursos próprios. E ainda assim, essa entrada em recursos próprios ela pode ser dividida entre sinal à vista na assinatura. Então, ao fazer um contrato de reserva, ele vai dar um sinal, né, um sinal à vista para poder fazer aquela reserva. Além disso, dentro dessa entrada, a gente pode parcelar para esse cliente a entrada dele aqui, ó, durante a construção até a entrega dos chaves, onde ele vai ter zerado essa entrada aqui. Tá? E também existe ainda a possibilidade do incorporador parcelar após a entrega das chaves, né, em 30 vezes, 70 vezes. E, Guilherme, por que isso seria interessante para o incorporador parcelar após a entrega das chaves? Por quê? Se você tiver uma baixa inadimplência, e existem estratégias para ter uma baixa inadimplência, é claro que esse parcelamento vai ser feito com juros. Né? E esses juros acabam sendo uma aplicação ali bancária. Você pode aumentar o seu valor de venda, parcelar essa entrada a título de juros, você vai ter uma carteira de clientes. Né? Então não deixa de ser um ótimo investimento, desde que a sua inadimplência ela seja baixa. Tá? Bom, então o que o incorporador ele recebe quando o cliente assina o contrato de financiamento na planta? A assinatura do contrato ela é aqui antes da obra iniciar. Claro que ela pode ir acontecendo durante a obra sem problema nenhum. Mas aqui, nesse caso, a gente está falando de uma assinatura do contrato nesse momento aqui, antes da obra iniciar. Como é que funcionaria? O que o incorporador receberia? Ele receberia R$160 mil, que é o valor do financiamento, mais o valor do subsídio, mais o valor do FGTS, mais o valor do sinal à vista. Então, vamos supor que ele consiga aqui 160 mil, mais subsídio e FGTS de entrada, vamos supor que ele consiga mais 20 mil reais aqui. Então, quanto que ele receberia? 180 mil reais. Só que esse incorporador, ele não recebe esses 180 mil reais de uma vez. Ele vai receber proporcional ao que a obra foi sendo executada. Ou seja, vamos supor que foi executado aqui 10% no primeiro mês. Né? Primeiro mês, então foi executado 10%.
quanto que ele receberia? Ele receberia 18 mil, que é 10% de 180 que ele tem a receber, né? Tirando essa entrada aqui. Né? Vamos supor que só o subsídio de FGTS seja os 20 mil reais. A entrada ele vai receber por fora, assim como o sinal à vista, assim como o parcelado que ele vai recebendo. Então, seria no primeiro mês, ele receberia 18 mil, que é 10% de 180. E olha, esses 18 mil que ele recebeu aqui, ele vai receber sem ter que pagar juros, tá? Agora, existe mais uma outra coisa. E o valor do terreno? Como é que funciona isso? O valor do terreno, você tem duas formas de você utilizar esse valor. Primeiro, é solicitando um empréstimo, o desembolso, o reembolso desse valor do terreno a título de empréstimo PJ, para que você aplique esse valor total aqui na sua obra. Você pode. E aí, se você optar em fazer isso, obviamente você vai pagar juros PJ. Qual que é o valor desses juros? Varia entre 7% a 9%. É um juros baixo, é os juros do apoio à produção, os juros do seu contrato, tá? Que vai variar de acordo com a sua pontuação, entre outros fatores. Então, uma das formas que você pode fazer é solicitar esse valor como empréstimo. Vale a pena? Vale, porque esse é o menor juros do mercado. Ou então, você pode receber o valor proporcional a cada venda, aí sim, sem pagar juros. E essa é uma das que eu mais gosto, porque você não paga juros. Né? Então, a gente tem, por exemplo, um lote que vale 500 mil reais, que é o lote onde está sendo executado esse empreendimento. Vamos supor que ele foi avaliado por 500 mil reais. E vamos supor que são 50 unidades. 50 unidades. Ou seja, quanto que vale a fração ideal de cada lote? 10 mil reais, correto? Então, ele vai receber, além dos 18 mil, ele vai receber mais 10 mil reais do lote. Também, esse recurso aqui que ele vai receber do lote, ele não paga juros sobre esse recurso. Ou seja, para cada venda que ele fizer no primeiro mês, se ele executou 10%, ele vai receber 28 mil reais. Vamos supor que no primeiro mês ele não fez uma venda, ele fez 10 vendas, ou seja, ele vai começar o primeiro mês com 280 mil na conta sem ter que pagar juros, porque isso é o primeiro mês. Agora, a obra ela avançou e agora ela não está mais com 10%, ela foi para 20%. Quanto que teve o avanço? O avanço de 10%. Ou seja, no segundo mês, o que vai acontecer? Os 10 mil aqui ele já recebeu do lote, ele só recebe uma vez, ok? Agora, os 18 mil, ele recebe de novo, porque ele evoluiu mais 10%. Então, ele vai receber 18 mil, só que não foram 10 vendas que ele fez? Então, ele vai receber 180 mil no próximo mês. Que ele já vai começar com 180 mil na conta no segundo mês para tocar aquela obra, tá? Mas mais as vendas que ele fez. Vamos supor que ele faz mais 10 vendas. Aí vai entrar mais 280 mil. Então, nesse mês, ele teria 420 mil para tocar essa obra sem ter que pagar juros, tá? Agora, vamos supor que, Guilherme, eu quero acelerar a minha obra, né? E as minhas vendas elas não estão acompanhando. Aí sim, claro que você todo mês vai estar sempre recebendo o valor proporcional ao que você vendeu vezes o que foi executado. Se suas vendas elas acompanharem, elas forem boas e você estiver sempre vendendo durante a obra, você não vai precisar pegar nem colocar recurso e nem vai precisar pegar empréstimo. Agora, caso suas vendas não acompanhem ou você opte em não acompanhar, estrategicamente falando, a gente pode utilizar essa estratégia para vender mais caro as unidades no final, mas vamos supor que você queira pegar um empréstimo PJ. Aí você pode pegar um empréstimo PJ. Então, você pegaria um empréstimo PJ, pessoa jurídica, né, que seria entre 7% a 9%. E aí eles iriam medir, ou seja, você tem 20% de obra, então a gente vai te emprestar 20% do custo da obra. Até 20% do custo da obra a gente consegue te antecipar, te emprestar, né, a título de juros. Só que durante essa construção, você não vai pagar, vamos supor que 20% seja 1 milhão. Você recebe aquele 1 milhão, mas você não vai amortizar esse 1 milhão durante a construção.
durante a construção você só vai pagar os juros. Então você paga um valor bem baixinho de juros durante a construção do empréstimo PJ. Agora a gente pode ver que quanto mais vendas você fizer, mais fácil vai ser você executar e mais recurso você vai ter entrando na sua conta sem que você tenha que pagar juros. E além disso, claro que somado a isso tudo, você tem aqui, olha, o sinal mensal, o parcelado que você está recebendo todo mês dos clientes aqui durante a construção, ok? E então, como combinado, eu vou apresentar, antes de apresentar a oferta exclusiva que eu separei para você, eu quero responder as principais dúvidas que surgiram aqui durante essa semana. Vamos lá? Pode soltar a primeira dúvida. Reis, qual é o primeiro passo para iniciar o apoio à produção? Bom, o primeiro passo, eu diria, é você achar um bom lote que aceite a permuta. Mas aí você me pergunta, Guilherme, por que o lote tem que aceitar, que o terrenista tem que aceitar a permuta? Eu não posso pagar simplesmente à vista? Bom, primeiro porque, na permuta, você não precisa imobilizar o seu capital, já que o processo de documentação, né, do apoio à produção é um pouco mais demorado que na modalidade individual. Então você não estaria imobilizando o seu capital durante esse processo. Segundo porque, na permuta, você existe a possibilidade de você solicitar uma pré-análise do lote na Caixa Econômica antes mesmo de você fazer a compra desse lote. Então você tem um período maior aí para decidir, fazer os estudos e decidir se você vai de fato comprar esse lote. E também, o terceiro ponto é que você tem uma rentabilidade muito maior fazendo a permuta. Isso porque você não precisa colocar o seu capital. Lembra que na aula 2 eu mostrei para você que o conceito de rentabilidade é lucro dividido pelo valor investido. Se você tem um valor investido muito menor, você não teve que comprar o lote ali com recursos, a sua rentabilidade ela aumenta consideravelmente. Eu mostrei para você lá na aula 2 que ela até de 10 vezes a rentabilidade no apoio à produção é 10 vezes maior do que na modalidade individual. Então, respondendo a pergunta, eu acredito realmente que o primeiro passo é você encontrar um lote que aceita a permuta, tá? O restante do passo a passo eu vou passar para você já já, tá bom? Vamos para a próxima. Guilherme, o que é necessário para ser um incorporador e quais são as fontes que devo buscar para iniciar esses trabalhos? Conhecimento, só isso. Não existe outros requisitos. Para começar, você pode procurar até um corretor de imóveis e pedir para ele, por exemplo, te apresentar alguns lotes que estão sendo vendidos ali naquela região. Ou se você quiser, você pode sair ligando, né, para as placas de vendas dos lotes e estar ali oferecendo a parceria, né? Como ter capital disponível para fazer obras maiores e mais rentáveis, né, sem dinheiro. Então, anota aí. Primeira estratégia eu já passei para você, que é a permuta, que elimina a necessidade de você colocar capital para você ter que comprar o lote. E a segunda é a venda na planta, que você constrói com recursos dos próprios clientes. Então, o único capital que você realmente precisa ter é aquele para fazer a aprovação dos projetos e para registrar o memorial descritivo no cartório. Ou seja, de 1 a 3% do VGV. Né? Esse capital inicial, então, você pode, por exemplo, propor parceria com os profissionais, alguns profissionais chaves, ou investidores em troca da rentabilidade no projeto. Por exemplo, um arquiteto que te cobraria aí R$20.000 para desenvolver o projeto arquitetônico, você pode oferecer para ele 3 vezes esse valor, né, para pagar nos primeiros recebimentos. Né? Então, o que você acha? Você acha que ele não aceitaria essa proposta? E se ele não aceitar, você pode ir para um próximo e propor a mesma coisa. Né? Próxima pergunta. Depois de aprovado na Caixa, ela pode voltar atrás? Não, não pode. Uma vez contratado, você fica resguardado e ela não pode mudar as regras de financiamento, né, nem dar uma nova exigência no seu projeto, né, que já foi assinado, e também ela tem a obrigação de separar os recursos do financiamento, né, dos clientes ali no ato da assinatura. Tá? Então, você não vai ter problema de falta de verba. Próxima pergunta. O que precisa para começar a vender na planta? Documentos que a Caixa exige, a Caixa. Bom, para começar a vender na planta de qualquer empreendimento, você só precisa ter o alvará de construção e o memorial descritivo registrado no cartório. Mas, para você vender financiado para os clientes que querem comprar na planta, aí sim você precisa contratar com a Caixa Econômica. E essa contratação, ela envolve 4 etapas. Mostra para a gente aquela figurinha lá. Olha, a primeira etapa é
a análise do seu projeto pela engenharia, né? Então, ele quer saber ali quais são as normas que estão no seu projeto, se ele está adequado àquelas normas. Segunda análise é a análise jurídica do seu empreendimento, para saber, né, se o seu lote tem algum ônus, ou se a construtora tem alguma dívida, ou outras análises, né, de jurídicas. Terceira análise, a análise de crédito, que é o famoso GERIC, que é a análise de crédito da construtora, para saber se ela tem a capacidade de fazer aquele empreendimento, né? E por fim, a quarta fase é a entrega da demanda mínima. O que é a demanda mínima? É uma quantidade mínima de venda que você tem que entregar para a Caixa Econômica para ela dizer que esse empreendimento é viável, né? Bom, eu não quero complicar um pouco essa explicação, porque a demanda mínima ela envolve ainda um aspecto de obra, outro aspecto, uma composição de obra com venda. Mas vamos ficar por aqui para que a gente consiga avançar para as próximas perguntas. Próxima pergunta. Eu, apenas como correspondente bancária, posso me beneficiar com esse treinamento? Nossa, não só pode, como deve. Porque se você é correspondente bancária, você é que mais tem acesso aos construtores. E você sabe que 95%, praticamente todos os construtores, constroem na modalidade individual. Então você pode prestar consultoria, assessoria para eles, para levarem eles para a modalidade do apoio à produção. E você pode cobrar o percentual, né, de 1 a 3% do VGV, né, por estar fazendo essa assessoria. Então, já imaginou a oportunidade que você tem nas suas mãos se você tiver acesso a esse treinamento? Próxima pergunta. Guilherme, como montar uma estrutura de modelagem de consultoria para atender construtoras a entrarem nesse mercado? Bom, já eu vou passar para você o passo a passo, né, dessa modalidade que você vai seguir na sua consultoria. Cada passo tem as suas respectivas planilhas e seus modelos editáveis. Então, com esse simples acesso a esse passo a passo, você já vai ter todos os materiais e vai poder atender essas construtoras. E, claro, ser remunerado por isso com a participação do VGV. Então, segura aí que já eu vou mostrar esse passo a passo para você, tá bom? Como consigo colocar crédito associativo para pequenos empreendimentos? Bom, você consegue fazer o apoio à produção, crédito associativo, a partir de 2 unidades você já pode estar fazendo. Tá? Só que eu não recomendaria isso não, porque o processo ele é feito para você fazer maiores quantidades de unidades. Né? O mesmo trabalho que você vai ter para fazer 2 vai ser o trabalho para você fazer, por exemplo, 50 unidades, 100 unidades. É o mesmo processo. Então, eu recomendaria que você começasse pelo menos com um empreendimento aí de 20 unidades, que aí você já tem mais incentivo ali para estar vendendo na planta. Vender papel, né? A gente está falando de vender um empreendimento que não aconteceu ainda. Então, tem alguns trabalhos que vão precisar ser feitos ali que é diferente de vender um imóvel que está pronto. Então, você vai ter que fazer um renderizado, por exemplo, de um projeto. Como é que você vai fazer um renderizado de um projeto, contratar um profissional para montar uma maquete 3D, renderizar as imagens para você vender 2 casas ou 2 apartamentos? Não faz muito sentido, né? É muito melhor você fazer 20 unidades pelo menos para você ter esse incentivo de estar trabalhando com um VGV maior, né, e conseguir ser remunerado por isso. Essa é a minha opinião, né? Vamos para a próxima. Quais documentos para utilizar na modalidade do apoio à produção? Quais documentos para utilizar na modalidade da produção? Bom, são vários documentos, são vários modelos, né? Eu vou mostrar eles para você já também, fica comigo. Porque o apoio à produção recebe mais incentivo do que recursos próprios? Bom, porque a Caixa Econômica ela participa do empreendimento. Se esse empreendimento fracassar, ela vai ser responsável também em terminar esse empreendimento. Então, o que acontece? Ela tem que acionar um seguro, contratar uma outra construtora para finalizar e poder entregar para os clientes. Né? Então, é por isso que não falta verba, porque ela é preocupada também em entregar esse empreendimento, tá bom? Precisaria de um consultor para desenvolver um projeto de apoio à produção com experiência, a fim de não ter nenhuma surpresa no andamento do processo? Bom, eu falo por mim. O meu primeiro empreendimento de apoio à produção, eu tentei fazer sozinho e ele não saiu do papel. Já o meu segundo, eu contratei uma consultora e deu certo. E no terceiro, foi um maior aí, eu contratei consultores para me ajudar também, pagando aí um valor fixo de R$30 mil, mais 1% do VGV. Então sim, eu recomendaria, né, mas calma, que eu vou apresentar para você essa oportunidade, que você vai ver que você não vai precisar contratar uma consultoria nenhuma para poder fazer o seu primeiro empreendimento, tá?
Próxima. Os clientes conseguem financiamento na compra da unidade na planta? Sim, é o mesmo financiamento do imóvel pronto, só que ele vai fazer na planta, né? Com a diferença em que nessa modalidade de aprovação do crédito para o apoio à produção, o cliente tem um subsídio maior. Então ele fica até melhor do que o imóvel pronto. Além disso, aquela entrada que o cliente tem que dar no imóvel pronto pode ser parcelada durante a construção. Então fica muito mais fácil do cliente fazer a compra na planta. E também aquela prestação do financiamento, em que quando o imóvel está pronto, o cliente já começa a pagar, no apoio à produção ele só começa a pagar na entrega das chaves. Então durante a construção ele só paga os juros de obra. Então são vários benefícios que o cliente tem, muitos mais benefícios do que o imóvel pronto. Então fica fácil de vender, né? E o cliente consegue fazer a aprovação normalmente, como se fosse a compra de um imóvel pronto, ok? Acho que é essa a pergunta, né? Vamos para a próxima então. Bom, ainda tem algumas perguntas aqui que eu não sei se vai dar tempo de eu responder, né? Como funciona a antecipação do valor do lote e como solicitar? Eu já falei um pouco, né, sobre isso, mas como funciona isso na prática? Quais ferramentas utiliza para analisar o mercado e definir o produto ideal? Tenho medo de venda na planta. Me ensina sobre essa técnica? Me ensina sobre a técnica de vender na planta. Pois é, olha só, já foram 3 aulas e eu nem consegui entrar ainda nas técnicas de venda na planta. E também, acredite em mim, o que eu demonstrei aqui para você é apenas a ponta do iceberg da quantidade de coisas, de variáveis, de coisas que tem para mostrar e que eu tenho que passar para você. Mas é nesse momento agora que eu começo que eu quero saber se você realmente está comprometido para aprender sobre essa modalidade do apoio à produção, para que você possa também prestar assessoria sobre essa modalidade, ou então de fato fazer o seu primeiro empreendimento, né, sem que você tenha que usar o seu capital, sem que você tenha que pagar juros, como eu já demonstrei para você, né? Então é por isso que nessa aula eu vou passar essa oportunidade para você, e essa oportunidade é a minha formação apoio à produção, onde eu vou poder te passar com mais tempo e te ensinar o passo a passo dessa estratégia, né? E por que, Guilherme, que você fez esse treinamento? Porque, olha só, por melhor professor que eu seja, eu nunca ia conseguir passar aqui todas as variáveis, né, para você fazer um empreendimento bem sucedido. Eu fiz o melhor que eu pude nessas 3 aulas, né? Eu te ensinei aqui tudo que eu podia, mas agora eu quero te mostrar exatamente o que eu estou falando, o que é essa formação. E por isso eu gravei um vídeo bem explicativo e eu vou te mostrar exatamente o que você vai ver nessa formação. Então fica comigo. Solta o vídeo pra gente, por favor. Então, eu te prometi entregar o mapa e o passo a passo para você fazer o seu empreendimento apoio à produção, não foi? Então, eu vou te passar esse passo a passo, ao mesmo tempo em que eu explico como vai ser a minha formação. Vamos lá? Então, essa formação ela vão ter 7 módulos principais. O módulo 1, nos conceitos iniciais, eu vou passar para você qual é o checklist inicial. Esse checklist ele vai ter ali o passo a passo com seus respectivos prazos e os modelos ou os manuais para você acessar. E ele vai ser ali um direcionamento para você conseguir fazer o seu empreendimento, tá? Também eu vou te passar os conceitos iniciais para poder nivelar, para começar essa formação. Vou explicar como funciona a demanda mínima e os prazos do apoio à produção. A demanda mínima, que é essa composição entre obra e vendas, você vai entender exatamente como que funciona. Você também vai ter acesso à comunidade de incorporadores, onde você vai poder trocar experiências e também tirar dúvidas com pessoas que estão ali com o mesmo objetivo, né? Também eu vou mostrar para você qual a melhor estratégia para você gerar faturamento na sua construtora, caso você precise utilizar ela no Geric. Você vai saber também, ao longo dessa formação, como identificar qual é a vocação do lote. Então, quando você olhar para um lote, você vai saber que ele tem vocação para construir casas, apartamentos, empreendimentos verticais ou horizontais. E quais são os critérios para a escolha do lote lucrativo, ou seja, o checklist do que você precisa conferir para que você tenha certeza que esse lote vai ser lucrativo e você descarte ali os lotes que vão dar dor de cabeça. Vou falar quais são as possíveis modalidades de compra do lote com seus respectivos modelos e também qual é a estratégia de negociação com o terrenista, onde a gente levanta ali todas as objeções que ele vai te fazer, que ele pode fazer, e as respostas a essas objeções, que veio aí de anos de experiência e também dessas consultorias, né, com esses consultores já experientes.
Também eu vou explicar como funciona a antecipação do valor do terreno na Caixa Econômica e como que faz para solicitar essa antecipação, porque são poucas pessoas que têm esse conhecimento e conseguem fazer isso aqui da forma correta, tá bom? Vamos seguir. No módulo 2, aí eu já vou te passar o passo a passo para você fazer uma viabilidade do seu empreendimento e saber qual é a previsibilidade de lucro daquele empreendimento, claro, com a sua planilha editável, e também como fazer uma pesquisa de mercado precisa e ter a previsibilidade dos valores de venda, né? Também a gente vai ter uma parte dedicada ao projeto arquitetônico para que você tanto saiba cobrar o seu arquiteto, como também saiba o que pedir, né, saiba o que o projeto precisa ter para ele estar adequado às normas do apoio à produção, para que seu projeto não tenha que ficar indo e voltando. Né? Então você já vai saber exatamente o que seu projeto precisa ter. E a gente vai falar sobre as estruturas jurídicas, SPE, SCP, quando usar a SPE, quando usar a SCP e quando usar uma SPE com uma SCP. Você vai saber quais são as melhores estratégias. Também como preencher os quadros da NBR, né, de uma forma que você economize também nos custos cartorários e como preencher os memoriais descritivos, também de uma forma que você não fique preso aos limitadores ali de marcas. Né? Tanto o memorial descritivo como os quadros da NBR já vão vir com modelos editáveis. Não só editáveis, como também é um modelo que vai estar automatizado e linkado um com o outro. Você vai ter o memorial descritivo linkado com o quadro da NBR, linkado com a convenção do condomínio, para que não dê exigência tanto no apoio à produção como no cartório. Então, esses documentos vão estar conectados entre eles. É excelente, você vai gostar. Também, como faz o preenchimento da FRE, que são um dos documentos do apoio à produção, para dar entrada na pré-análise da Caixa Econômica. Então, como fazer o preenchimento corretamente desses documentos, para que você não cometa o erro que todos costumam cometer. No módulo 3, já de contratação, a gente vai entender o que é o GERIC, como solicitar o GERIC, quais documentos precisa ali, como operar dentro dos sistemas internos da Caixa Econômica. Então, vou mostrar para você o passo a passo, já com seus manuais também. A gente vai falar sobre o alvará e como fazer a incorporação do patrimônio de afetação, já também com seus respectivos modelos editáveis e também automatizados. Então, você vai aprender uma forma de gerar documentos de 40, 60 páginas de forma 100% automática, com um clique só, sem que tenha nenhum erro. Isso vai te ajudar muito a não dar exigência no cartório, tá? Também eu vou te ensinar a fazer o preenchimento correto do cronograma lá da FRE, lá dos seus documentos do apoio à produção, de uma forma que o seu fluxo de caixa fique sempre positivo. Né? Porque se você errar nisso aqui, vai faltar dinheiro durante a construção. Isso é um erro muito comum. Você tem que preencher de uma forma que esteja sempre entrando dinheiro ali para a obra não parar, ok? Então a gente vai saber como preencher as PLS, as tabelas, e também a gente vai falar sobre análise jurídica e análise de risco lá no apoio à produção. Também a gente vai abordar sobre a PBPQH e o que você precisa implementar, principalmente no que toca às normas de desempenho, para que você não corra um passivo aí de ser processado por um cliente por estar entregando um produto que não atende a alguma norma de desempenho. Isso é muito importante, tá? E também você vai entender tudo sobre as cláusulas suspensivas do apoio à produção, né? O que é, como funciona, a gente vai inclusive analisar um contrato de apoio à produção. Bom, depois a gente vai entrar em 2 módulos inteiros dedicados apenas a vendas. Então, o nosso curso ele tem isso muito forte porque é o cerne da nossa estratégia. Não é vender na planta? Então, 2 módulos inteiros dedicados a vendas. Onde a gente vai falar aí das melhores estratégias para você conseguir vender na planta, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Também como fazer uma montagem de tabela de vendas que ajude você a fazer a venda, né, para você vender. Não caro o bastante para você não conseguir vender e não barato o suficiente para que você não tenha lucro. Também essa tabela de vendas ela vai sendo modificada ao longo da construção. Vou mostrar para você como é que faz. E também uma tabela de vendas que é direcionável para a gente conseguir vender as unidades da demanda mínima. Não é uma tabela randômica, tá? Também vou mostrar para você como manter o fluxo de caixa positivo para que você atinja o ponto de equilíbrio, ou seja, suas vendas elas têm que serem suficientes para cobrirem o custo, para que você não pague juros durante a construção. E também a gente vai falar de absolutamente tudo sobre o marketing, que é muita coisa. Então a gente vai falar sobre estratégias de marketing online, marketing offline,
desenvolvimento do material de vendas, desenvolvimento dos sites, tráfego pago. Eu vou te mostrar as métricas do que é uma boa campanha, do que não é uma boa campanha, para que você não dependa de ninguém e consiga saber exatamente como contratar, como analisar todas as métricas do marketing do seu empreendimento, né? Porque isso vai ser muito importante. Também a gente vai ter um módulo inteiro dedicado a treinamento de vendas, para que você ou a sua equipe saibam tanto quanto uma correspondente bancária saiba sobre a aprovação do crédito, tá, do cliente. Então a gente vai falar aí dos critérios objetivos, critérios subjetivos do cliente, qualificação, simulação, documentação de aprovação, renda ideal, e eu vou falar um pouquinho mais da renda ideal um pouquinho mais para frente, relacionamento interno, relacionamento externo, que é o rate, o score, fechamento de proposta, o que fazer, o que não fazer com seus respectivos modelos, acompanhamento dessas vendas. Também a gente vai falar sobre essa estratégia da psicologia aplicada a vendas, que é a psicologia da análise do comportamento aplicada para a venda de imóveis. Uma metodologia que você não vai encontrar em lugar nenhum, que é a minha formação. Eu sou psicólogo com ênfase na análise do comportamento. Então eu vou te mostrar o que você pode utilizar da psicologia para te ajudar nas vendas, tá bom? Vamos seguir. Bom, no módulo 6, a gente vai falar sobre os modelos construtivos, né, convencionais, não convencionais, se vale a pena ou não vale você construir para um modelo não convencional. Também os modelos de administração de obra, como você faz para cobrar uma construtora, para que você não tenha problema. Né? Também vou te mostrar como você consegue recolher o INSS durante a construção de uma forma que vai fazer você economizar até 5 vezes o valor, né, do INSS na sua obra. Também eu vou te ensinar a fazer a análise do real, dos custos reais, frente ao que foi planejado, para que você consiga perceber se o seu projeto estourou o orçamento, para que você possa se reprogramar, aumentando as vendas, para não ter o prejuízo lá na frente. Isso é muito importante. Também a gente vai falar sobre a PBPQH na obra, né, o que você precisa ter ali para atender, a averbação do habites, convenção do condomínio, que também a gente vai entregar os modelos já editáveis, inspeção de obra, a gente vai falar das FVS, que são as fichas de verificação de serviço, vamos falar da FVI, que são as fichas de verificação interna, que são os procedimentos para a entrega das unidades, vamos falar de economia, eliminação de retrabalho, porque todo retrabalho que você eliminar é lucro a mais no seu bolso, né? Por mais que você não vá tocar a obra. No módulo 7, no pós-obra, a gente vai falar do gestão do pós-obra, gestão dos parcelados desse pós-obra, garantia de 5 anos, né, quando você tem que atender um pedido, quando não atender, né, você vai saber exatamente também como reduzir esses pedidos de manutenção, os seus contratos de compra e venda, reserva, parcelamento de entrada, vou te passar os modelos, gestão dos recebíveis a longo prazo, eu vou te mostrar o que você precisa fazer para que você tenha uma inadimplência zero dos seus clientes. Isso é possível, né, desde que você adote os procedimentos corretos. Os modelos de entrega de chaves e os procedimentos que você tem que assinar na hora de entregar, já com seus respectivos modelos. E também eu vou estar passando uma estrutura de gestão de obra. Se você decidir tocar a obra, eu vou te passar exatamente o que precisa ter na sua obra ali para você conseguir fazer aquela obra. E vou ensinar você a ler os relatórios que o pessoal da Caixa vai estar te passando do apoio à produção, né, que é o DCD, o EPR e o PLA, que são relatórios esses que você vai precisar extrair as informações para saber como é que está o andamento do seu processo ali, da sua obra, correto? Bom, e apenas para vocês que estão aqui nesse workshop, eu vou estar trazendo esses bônus aqui especiais. O primeiro deles é a planilha simulador Caixa, a única ferramenta capaz de qualificar, simular e enviar os resultados das simulações para os seus clientes em menos de 60 segundos, uma metodologia nunca vista antes. E também essa ferramenta ela é capaz de entregar para você qual que é a renda ideal que o seu cliente precisa ter com base nos dados desse cliente, no valor de avaliação e no valor de venda do seu imóvel, que vai mudando ao longo do tempo. Então, é muito importante você ter esse conhecimento e para que você consiga vender mais, conseguir trazer mais clientes ali e trazer uma simulação mais interessante, com uma entrada menor para esse cliente. Também vou estar entregando para você o chatbot 100% gratuito, né, um robô que vai estar atendendo 24 horas por dia, seja no site de vendas, seja atendendo diretamente os clientes, fazendo a qualificação, simulação e envio das simulações,
não só para os clientes o resultado da simulação, como também para os seus corretores, para que eles atendam o cliente, e também levando todos esses dados para a sua ferramenta da planilha. E lá vai ter o CRM, vai ter a base dos clientes e os fluxos de trabalhos. Fluxo de trabalho dos clientes informais, fluxo de trabalho dos clientes, de atendimento dos clientes com nome sujo, né? Para que você possa desenvolver um relacionamento a longo prazo e continuar fazendo vendas para esses clientes. Tá? Eu vou passar para você todo esse procedimento. E também eu vou mostrar essa das estratégias que eu acho a estratégia mais importante do mercado imobiliário, que são os imóveis autofinanciáveis, que são os imóveis que se pagam sozinhos. Se você aprender isso aqui, não só você vai conseguir aumentar a sua quantidade de vendas, porque você vai começar a pegar uma parcela de clientes que não vai estar comprando ali para morar, mas sim para investir, colocando imóvel para alugar e pagando a parcela do financiamento. Então, se você aprender isso bem, você vai começar a pegar essa parcela dos clientes, que é significativo, mesmo para Minha Casa Minha Vida, mas também vai mudar completamente a sua visão de mercado sobre os imóveis, começando a formatar o seu produto para pegar esse tipo de cliente aqui também, como também utilizando essa estratégia na demanda mínima, para você trazer aí pessoas próximas, pessoas interessadas de utilizar essa estratégia para comprar as primeiras unidades ali da demanda mínima. Você vai utilizar muito bem essa estratégia, eu tenho certeza. E também eu vou trazer 2 aulas específicas para falar sobre as boas práticas do financeiro, onde a gente vai falar sobre centro de custos, como definir um plano de contas, né, para você fazer acompanhamento do real versus planejado, como fazer a conciliação bancária, para que você tenha um empreendimento financeiramente saudável, ok? Bom, é isso. Você fazendo a aquisição da formação, você vai ter acesso a essas aulas que já vão estar todas gravadas, tá bom? Espero que você tenha gostado. Bom, olha só, eu vou te adiantar uma coisa. Quando eu comecei, eu tive que pagar realmente consultores caros para ter acesso a esse conhecimento que eu estou passando para vocês. E como eu disse, na época, esses consultores me cobraram aí um valor fixo de R$30 mil, mais a participação de 1% do VGV. E eu fiz isso nos meus 2 primeiros apoio à produção, porque o primeiro não consegui tirar do papel. Só que a grande questão é o seguinte, se você tiver acesso a essa formação, você pode ter certeza que você não vai precisar dessa consultoria, porque você vai ter acesso a esse conhecimento que você precisa. Bom, então agora você deve estar se perguntando assim, poxa, se o Guilherme então pagou tão caro assim nessas consultorias, então o preço dessa formação deve ser R$30 mil, não é isso? Só que não. Eu acredito na democratização do conhecimento a um valor acessível a todos. E é por isso que o valor dessa formação é de apenas R$ 3.957. Então, se você quiser acessar esse conhecimento, você vai ter que abrir mão, provavelmente, aí de um cineminha por mês. Porque, convenhamos, né? Uma pipoca hoje em dia no cinema é no mínimo R$100, não é mesmo? Então, você vai ter que fazer a sua pipoquinha em casa e maratonar a formação do apoio à produção, né? Em prol aí do seu sucesso financeiro no futuro, não é mesmo? E você lembra que eu falei que eu assumiria 100% do risco para você? Então, esse curso ele tem garantia de 7 dias incondicional. Então, se você não gostar do conteúdo, eu devolvo 100% do valor do seu investimento, tá? Sem questionamento nenhum. Combinado? E se você ainda tem dúvidas sobre a qualidade dessa formação, olha só alguns dos depoimentos, né, das pessoas que já fizeram a aquisição, que já compraram e já testaram a qualidade dessa formação. Dá uma olhadinha aqui. Agora, claro, você tem 3 opções. A primeira é ignorar tudo o que eu falei, esquecer tudo aquilo que eu mostrei aqui nesse workshop e seguir a sua vida tendo aí os mesmos resultados e provavelmente não dar o próximo passo para fazer o seu projeto Venda na Planta. Mas vendo aí, claro, outros profissionais prosperarem e crescerem enquanto você não sai da sua zona de conforto. A segunda opção é você tentar fazer isso tudo que eu falei sozinho, que nem eu fiz na minha primeira tentativa. Mas, ao tentar sozinho, acredite em mim, você vai gastar muito mais tempo e muito mais dinheiro do que seria o investimento dessa formação. Você vai gastar mais energia e as suas chances de sucesso são muito menores. E a terceira opção, né, é você entrar agora no meu treinamento com 14 anos de experiência, depois que eu já formatei tudo o que deu certo comigo
mostrando também tudo aquilo que deu errado, né? Isso tudo com risco zero, absolutamente zero. Então, se você quer aproveitar essa oportunidade, eu vou deixar aqui embaixo o link, né, e eu aguardo você lá. Ah, e olha só, tem mais uma coisa. Para você que está assistindo aqui, esse workshop tem um bônus especial, viu? Se você chegou até aqui, você pode ter certeza que se você adquirir a sua formação até terça-feira agora, às 10 horas, você vai poder tirar as dúvidas pessoalmente comigo. Todas as dúvidas que você tiver. Tá? Você vai ter o meu número pessoal, eu vou orientar você do início até o fim do seu projeto. Tá? Então aproveita essa oportunidade. Eu vou estar aguardando você lá, tá bom? Então é isso. Um abraço do incorporador Guilherme Reis.